nós somos aqui do GA, estamos aqui novamente para trazer o estudo para vocês, aqui pelo Caravana Show, um programa bem legal que a gente discute várias coisas diferentes sobre espiritismo. E hoje eu estou aqui com o Rafael e nós vamos conversar, discutir sobre os jogos espirituais e o espiritismo, né? Como que isso tem relação, né? Se isso existe, se isso não existe, quais são os riscos. E a gente vai conversar um pouquinho disso sobre, né, sobre esse assunto hoje. E antes de tudo, né, sempre começamos com a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo aqui, a nossa conversa aqui mesmo. Então, eu convido a todos que estiverem assistindo esse estudo a mentalizarem o Mestre Jesus, os nossos mentores, agradecendo essa oportunidade de aprendizado, de crescimento, e que possamos sempre juntos compartilhar não só o conhecimento, mas também o amor, a amizade entre todos nós. E por meio desses conhecimentos, dessa interação, possamos ser melhores do que ontem, praticando sempre o bem e a caridade. Peço licença à espiritualidade para iniciarmos esse estudo. Obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Começando, né, sobre esse estudo, o que são jogos espirituais? E o que o espiritismo tem a ver com isso, né? O que o espiritismo nos diz sobre isso? Então, começando, né, entendendo o que são esses jogos, essas práticas. Esses jogos espirituais, né, eles são criados pelos homens, né, nós que criamos, para entrar em contato com os espíritos, né, para ter essa conexão com o plano espiritual. E ela pode ser feita, né, para estabelecer ou algum tipo de comunicação, uma conversa, ou às vezes pode ser por motivos para ter alguma orientação sobre a nossa vida, né? A gente vai ver mais adiante como que funciona isso, quais são as diferenças. Mas são basicamente esse contato com o mundo espiritual. Através dessas práticas, desses jogos, a gente estabelece uma conexão, né? Seja com a espiritualidade, seja com as entidades ali, para a gente ter esse contato sobre, né, para nos entender, né, para saber sobre a nossa vida, às vezes também alguma previsão, alguma coisa do futuro, mas é basicamente essa conversa, essa comunicação que ocorre nesses jogos. E eles são considerados práticas mediúnicas pelo Espiritismo, né? Nos outros vídeos aqui do Caravana tem fala um pouco mais sobre a mediunidade, os tipos de mediunidade, né? O que que é. E apesar de ser reconhecidos como práticas mediúnicas pelo Espiritismo, nós não praticamos esses jogos, essas práticas em gerais que a gente vai conversar a seguir. A gente respeita, né, a doutrina respeita, mas como ela está inserida num contexto de espiritualidade maior, né, por assim dizer. Tem várias religiões, doutrinas, práticas espiritualistas do qual o espiritismo está inserido, né? Mas ainda assim, cada um tem as suas vertentes, as suas diferenças, e o espiritismo não pratica esse tipo de jogos, né? De atividades em gerais. Queria E reforçar. aí, Ah, perdão. isso. Queria só reforçar uma coisa, Leti, que você já trouxe, mas pro pessoal que está acompanhando o projeto aí, não deixe de assistir os estudos que vieram antes, porque cada estudo, teoricamente, é um complemento, é uma coisa a mais do que foi dito anteriormente. Então, é legal acompanhar a evolução, né, desses estudos e ir aprendendo um pouco mais, né, parte por parte, assim, só complementar com isso. Perfeito, Rafa. Realmente, não deixem de assistir os estudos, né? Tá tudo na ordem certinha para vocês não se perderem, né? Para ter todo esse conhecimento básico antes, para depois passar para os próximos. E aí, continuando, né? Que práticas são essas, né? Quais são esses jogos? E aqui a gente tem diversos, né? A gente colocou só alguns aqui para citar, mas são diversas práticas que às vezes a gente nem conhece, nem nunca ouviu falar. Mas são essas aqui as mais comuns, principalmente aqui no Brasil, a gente já ouviu, já escutou bastante, ou já se consultou de alguma forma, ou até já praticou na época de escola, né? Então, nós temos aqui o tarô, né, a leitura de mãos, interpretação de símbolos, que é uma prática assim utilizada e até outras religiões que a gente conhece, às vezes a Umbanda, outras religiões também dentro dessa espiritualidade que trabalham com esses tipos de jogos, né?
E basicamente eles são oráculos, né? O que são oráculos? Aquilo que vai prever o futuro, né? Aquilo que vai adivinhar de alguma forma todo o contexto da sua vida, né? Analisando as nossas tendências, né? A nossa vida, de como nós lidamos com aquilo. Então, tem aquela comunicação, né, com o mundo espiritual e através das cartas, né, da atividade ali das cartas, da interpretação, né, das cartas, da interpretação da leitura de mãos e até de símbolos, como às vezes de borra de café, entre outros, que eles conseguem ter essa previsibilidade, né, do que pode acontecer com a gente no futuro, ou até uma forma de autoconhecimento também. E temos também, né, outros jogos que aí já não estão tão ligados a religiões em si, mas algo que o pessoal pode praticar, né, para tentar ter alguma comunicação com os espíritos, né, com um plano maior. Entre eles, vários, né? Tabuleiro World, jogo do copo, jogo da caneta, jogo do compasso. Acho que, assim, quem tem 25 anos para mais, eu acho que já ouviu muito falar sobre isso. Eu acho que eu vou denunciar a idade do pessoal, mas na época de escola isso aí era muito comum dos adolescentes jogarem, para ver se tinha algum espírito naquele ambiente. Então, assim, isso sempre causava um grande alvoroço quando acontecia alguma coisa também. Mas basicamente esses jogos são possíveis de acontecer, sim, essa comunicação nem sempre. Acho que o Rafa pode até explicar um pouco melhor depois, mas pode haver esse tipo de comunicação, né, com os espíritos, né? Então, às vezes facilitado ali por um tabuleiro que tem letras, ou de sim ou não, dá sim para ter essa comunicação às vezes. Então, sim, não tem uma finalidade específica esses jogos, ao contrário do tarô, leitura de mãos, é basicamente algo de curiosidade, né? De saber quem que está ali, se tem ou não tem. E é uma coisa bastante comum, principalmente entre os jovens, assim, que estão querendo, né, estão conhecendo, querem arriscar e acabam brincando desses tipos de adivinhações. Tá, você quer falar sobre essa tipo de diferença entre mediunidades que Posso, acontece entre os dois? posso falar sim. Por exemplo, a Leti até usou um exemplo excelente, foi até citado no vídeo anterior, o oráculo, né? Os videntes, as pessoas que previam. Então a gente teria aí a interpretação de símbolos, né? O tarô, a leitura de mãos. Então precisariam de médiums que têm esse dom da visão, né? Os médiums videntes. Jogo do copo, tabuleiro Ouija, jogo da caneta, compasso, são efeitos físicos. Dependeriam então ali de médiums de efeito físico, de magnetismo e tudo mais, que eu acho que foi explicado anteriormente, se não vai ser explicado melhor futuramente. Então não deixem de acompanhar. E um negócio que é interessante, né? Que a Leti bem falou também de entregou a nossa idade aí, a questão do adolescente e tal, é uma fase ali de muita pergunta, né, de muita curiosidade. E geralmente a gente está imersos nessas práticas, nessas brincadeiras que teoricamente não deveriam ser chamadas de brincadeiras, porque a essência, a coisa na realidade é algo muito sério. Geralmente a gente faz isso por estar buscando essa comunicação com o propósito de respostas, né? A gente tem dúvidas, questionamentos, porque a gente se sente às vezes numa condição que estamos sendo observados e que realmente é, e que talvez essas pessoas não, né, esses espíritos que nos observam têm respostas que a gente de coisas que a gente não está vendo ou que poderiam facilitar. Então, como a Leti também bem falou, existe sim a parte que é real, existe a parte que é inventada. A gente tem que ter bastante discernimento, vai ser falado muito sobre isso também aqui mais para frente. A gente tem que ter bastante discernimento e entender e reforçar que, como a Leti também bem disse, dentro das doutrinas, filosofias espiritualistas, o espiritismo é uma delas e tem as suas práticas, as suas recomendações. Então, a nossa proposta aqui não criticar ou invalidar qualquer prática do tipo. Não, a gente quer explicar da existência, né, das possibilidades e falar o que o espiritismo teoricamente pensa ou trata como ele trata do assunto, né? Seria mais isso.
E comentando também, né, que, igual a gente falou, tem essas diferenças, porque o espiritismo ele está inserido, né, dentro de uma doutrina espiritualista, mas dentro dela tem várias outras, né, religiões, doutrinas e práticas diferentes, né, e cada um segue a sua, né, da maneira que entende, né, dentro né, de respeitando o lado de cada um. E essa parte, né, dessas práticas, esses jogos, entra muito naquele esoterismo, né? O que que é isso, né? É justamente a busca, né, pelo divino, pelo conhecimento espiritual, utilizando esses jogos, essas práticas. Pode ser utilizado também, né, dentro desse contexto, magia, alquimia, né, numerologia, enfim, tem vários outros aspectos também, mas são tratados em doutrinas e religiões totalmente diferentes, né? Aquilo, o espiritismo, ele é aquela fé mais raciocinada, né? A gente vai mais através de estudos, né, de pesquisas, né, é um contexto totalmente diferente, né, apesar de que a gente respeita e entende que também aquilo pode ser, sim, né, usado de boa forma, a gente pode ter algum tipo de benefício com aquilo, né, algum conhecimento benéfico, né, alguma coisa que possa nos ajudar, dependendo do tipo de prática que a gente realiza. E passando, né, aqui para o próximo, né, sobre os cuidados com esses certos jogos, né? Eu até brinquei e coloquei aqui o Alexandre mais uma vez denunciando a nossa cidade, porque que os jovens que forem assistir aqui hoje talvez não saibam quem é ele, mas ele foi um personagem muito famoso em uma novela que já passou e ele era justamente um obsessor e todo mundo tinha pavor dele. Mas por que que eu trouxe ele aqui, né? Eu coloquei essas coisas, porque nem todos essas práticas, esses jogos, podem atrair, né, bons espíritos, né, ou espíritos que estejam ali para ajudar. Porque quando a gente abre esse campo, né, a gente tem essa conexão sem nenhum cuidado, sem nenhum discernimento, a gente pode atrair qualquer tipo de espírito, assim como a gente atrai aqui pessoas, né, do nosso convívio, que pode ser boas ou ruins, né? Às vezes são espíritos que estejam procurando ajuda, ou seja, aqueles que também querem fazer o mal, né? Que estão ali para nos atrapalhar, nos impedir, né? Impedir a nossa evolução, né? Impedir que a gente faça o bem nesses momentos. Então a gente precisa ter o cuidado com o que a gente atrai com esses jogos. E o mais comum, né, principalmente que a gente fala bastante, né, desses jogos que a gente fazia na época de colégio, ou tabuleiro Ouija, a gente está atraindo vários espíritos, né? A gente pode estabelecer essa conexão. Mas que tipo de espíritos que a gente está atraindo ali? Principalmente que a gente está sintonizado no momento de mera curiosidade. Não tem um propósito de realmente um conhecimento, né? Não tem nenhum preparo mediúnico ali, não tem uma pessoa responsável que possa guiar e direcionar. Então, muitas vezes a gente pode atrair aquilo que não é legal para a gente, né? E aquilo pode ficar conosco, pode nos acompanhar de certa forma, pode nos prejudicar, sim, né, em alguns aspectos da nossa vida, né? Se a gente não souber dosar, porque diversos jogos ali até estimulam para um lado ruim mesmo, né? Estimulam, né? Sempre pensando num lado mais ligado à coisa mais do terror, do maligno, que não é muito legal, né? A gente sabe que a gente é atraído de acordo com a nossa sintonia ali no momento. Então a gente precisa ter esse cuidado, cuidado até para não ter contato com esse tipo de entidade, esse tipo de espírito, que sim, eles existem, né? Tem esse livre-arbítrio, e a gente pode atrair, eles podem nos confundir, né? De diversas formas. Então a gente precisa ter esse cuidado. E até com esses médiums também, né? Principalmente nesses jogos de tarô, nessas leituras de cartas entender se aqueles médiums, né, eles realmente estão preparados, têm um discernimento para saber se as entidades que trabalham com eles, por exemplo, são entidades do bem, né, se eles têm esse discernimento, né, que não seja só uma coisa de falcatrua ou alguma coisa ligada, né, ao ruim. Então a gente precisa ter esse discernimento, precisa entender como que funciona, né, o que que a gente precisa estar atento nessas consultas ou nesses jogos para a gente não atrair né, esse tipo de coisa ruim e a gente não se iludir também, né, com certas respostas que a gente obtém. Porque muitas vezes eles podem trabalhar nesse aspecto também de nos iludir, né, aumentar o nosso ego e a gente fugir totalmente do nosso propósito aqui. Então a gente precisa ter cuidado também com as respostas que a gente recebe, né? O que que a gente quer ouvir, o que que a gente precisa ouvir.
Então, é uma coisa do amadurecimento também, para a gente saber e não desviar, né, do nosso caminho aqui. Só complementar aí, né? E igual você comentou e tá no slide também, a gente deixou destacado, né? Muitas vezes a gente vê, às vezes na ficção, às vezes em, baseado, né, em fatos reais, tal, questões assim de pactos, né, contato com essas entidades malignas, como a Anete bem falou. Não é só a galera do bem que tá ouvindo, né? Tá sintonizada a rádio aí, né? Então pode ser que seja uma, uma galera aí que não é da galera que a gente queria chamar pro rolê, né? E a questão dos pactos, né? Muita gente às vezes associa a questão de demônios e coisas assim, mas a gente já deve ter visto em outra oportunidade que a doutrina espírita não interpreta demônios como espíritos de baixa vibração, né? A galera que não está espiritualmente evoluída ainda, né? Então essas entidades do mal, esses nossos irmãos que ainda não nos alcançaram moralmente, vamos assim dizer, e intelectualmente talvez, eles podem estar ali, né? Igual o personagem tá ali na porta ali, ó, só esperando, só de butuca. Então a gente tem que tomar cuidado. E essa questão do pacto e tal é uma coisa assim que se houver o encarnado que vai atrás também entende-se que ele também não está muito. Tudo é uma questão de vibração, né? Tudo é uma questão de com que eu me sintonizo, né? Se eu estou indo atrás de algo do tipo, talvez para algum benefício, ou talvez para atrapalhar ou atrasar a vida de alguém, percebe-se aí que há algo a melhorar nesse indivíduo que está à procura disso. Ah, eu vou procurar, eu vou achar? Pode ser que sim. Mas se você está ouvindo isso aqui, recomendo que você não vá por esse caminho. Vá pelo que é o objetivo aqui: aprender, se esclarecer, se autoconhecer e melhorar, evoluir. Né? Só queria complementar com isso. Não existe caminho fácil aqui na Terra para a gente conseguir as coisas. Então, se está muito fácil, né, se oferecem coisas muito fáceis a troco de nada, pode ter certeza que a conta chega também. Então, a gente precisa ter o cuidado do que a gente quer atrair e não tentar burlar nossos caminhos, né? Não tentar pegar um atalho, porque não tem atalhos aqui, né? A gente precisa ter esse cuidado. Mas é basicamente isso, pessoal. Tem que tomar cuidado com certas, né, práticas, certos jogos, né, entender onde que a gente está indo, se a gente conhece aquele lugar, não conhece. A gente precisa ter esse, não é receio, mas um respeito e um entendimento antes de qualquer coisa para não cair em caminhos errados, né, fazer alguma coisa que a gente possa se arrepender depois. E falando, né, do espiritismo, né, como que o espiritismo ele examina essas práticas? Como que ele reconhece isso? E a gente já deixou bem claro, né, e reforçando aqui, o espiritismo ele reconhece várias formas de interação com a espiritualidade, né? O espiritismo ele não concentra os médiuns somente no espiritismo, né, ou todo tipo de conexão só dentro do espiritismo. Não, nós somos uma vertente, mas há várias outras aqui que já existem muito antes do espiritismo, inclusive, né? E o espiritismo ele valoriza assim certas práticas, desde que essas práticas elas estimulem o nosso desenvolvimento espiritual, né? Que estimule a caridade, né? A busca pela verdade, né? Que nos torne um ser humano melhor, né? Que a gente se torne melhor. Então, sejam elas, né, realizadas de maneira ética e responsável, o espiritismo, né, super concorda, respeita e valoriza, né, essa prática desde que seja realizada para o bem, né, desde que a gente se desenvolva de alguma forma, de uma forma benéfica, dentro dessas práticas. Então, não tem problema algum você buscar, você querer conhecer, desde que você siga, né, um pouco a ética, o bom senso, e entenda também ali o porquê que você está buscando aquilo, né? Sempre voltando-se para o bem, né? Jamais voltando para o ego, né? Para sentimentos às vezes superficiais. Então, por exemplo, eu queria ir num lugar para me consultar no tarô. Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Se você quer, de alguma maneira, se desenvolver, querer entender alguns aspectos da sua vida e assim se melhorar,
e ele poder te dar essa resposta, e né, está super ok, tudo bem, não está dentro do espiritismo, mas é uma prática também que você vai se desenvolver, que você tem, né, essa opção de se desenvolver positivamente. Então é ótimo, mas é o que a gente falou, o saber, né, o discernimento, o saber de escolher e entender do porquê que você está procurando aquilo. Mas é basicamente isso, né, o que o Espiritismo traz aqui para a gente, né, ter essa ética, ter essa moralidade e respeito, né, acima de tudo, com os outros e consigo mesmo, quando a gente vai buscar esse tipo de prática. O, a fala da Leti me fez lembrar daquela máxima que em qualquer vertente do cristianismo fala, né, que se eu não me engano é atribuída a Paulo, que é tudo posso, mas nem tudo me é lícito, né? Isso não é só para as coisas que, né, vamos objetivar ao que a gente está falando e ao que a Let trouxe, né? O exemplo do tarô, o exemplo da leitura de mão, o exemplo ali de alguma interpretação ali, igual a Let, antes da gente se preparando para o estudo, ela comentou da interpretação de símbolos, né? Aquela professora do Harry Potter lá, nossa, tem um sinistro aqui e tal. É uma coisa assim, se você está procurando esclarecimento, e isso vai te trazer esse esclarecimento, essa dúvida, você vai evoluir moralmente com aquilo, é válido, mas como eu disse antes, tudo podemos, mas talvez nem tudo nos é lícito. Basta então, reforçando, né, meio que até sendo repetitivo, temos que ter o discernimento. Exato, exato. O espiritismo não proíbe nada, né? Mas aí a gente vem dessa parte aí, me convém. Perguntando, né, sobre isso. Como que eu vou saber se aquele jogo, aquela prática é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? O espiritismo deixa bem claro como que a gente pode saber discernir isso. Primeiro, o estudo, né, o aprendizado. A gente tem aqui um pentateuco de obras espíritas, né, codificado pelo Allan Kardec, que muito, né, de uma maneira muito responsável, pesquisou, né, foi estudando. Então não foi uma coisa que ele simplesmente jogou ali, né? Teve todo um preparo, todo um estudo, toda uma pesquisa para trazer aquelas respostas, para trazer aquele conteúdo de uma forma o mais confiável possível. Então a gente tem essa base, né, desses estudos para a gente aprender, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, o livro Céu e Inferno, todas essas obras básicas já nos ajudam muito a entender como que funciona o plano espiritual, como que nós, né, a nossa dinâmica aqui na Terra também funciona, e a gente, né, discernir, né, o que que é bom, o que que é ruim nesses momentos também, entendendo, o médium pode fazer isso, a gente pode escutar coisas de tal entidade, né, a gente vai entendendo como que funciona essa comunicação. Isso nos ajuda a discernir também quando a gente vai buscar, né, esses jogos ou essas práticas. Ética e moralidade, né, também é o básico do básico, se a gente for parar para pensar, se a gente está vendo, né, que aquilo não está sendo uma coisa legal, né, que está sendo feito de uma forma, com uma procedência um pouco duvidosa, aquilo ali a gente sabe, para que que eu vou jogar aquilo? Se a gente sabe que já são, às vezes, perguntas um pouco é, indo para um lado não muito legal, a gente já tem essa percepção, né? Não somos mais crianças. Então a gente já tem uma noção do que é o bem, o que que é o mal, o que que aquilo ali é legal de fazer, o que que não é. Então a gente tem já esse discernimento, né? A gente consegue ver o que que é legal, legalmente falando, né? E entender também que, igual a gente falou assim, existe o que é o real, o que realmente acontece, mas também existem as falcatruas. E a gente precisa estar ligado nisso também para a gente não se iludir com elas. Então, entender essa ética, essa moralidade para ver onde que a gente está se consultando, né? Se aquele lugar é um lugar confiável, né? Se você teve alguma indicação. E aí vem atrelado com os estudos, né? Com o estudo você vai entender se aquele médium está preparado para fazer aquela consulta, né? Se aquilo tem a ver, né, com o nosso desenvolvimento, com a prática do bem, da caridade. Então, tudo isso está atrelado. Então, a gente precisa, né, ter essa ética, essa moralidade desenvolvida, né? Não ficar somente nos apegando no nosso ego, no nosso egoísmo, ou na nossa curiosidade, né? A gente precisa ter um pouco de maturidade para lidar com essas questões. E vem o desenvolvimento pessoal, né? O autoconhecimento que a gente tanto fala, né?
Para que que eu preciso daquilo? O que que aquilo vai me ajudar? Eu preciso, né? A gente precisa se conhecer antes, porque independente de onde a gente for se consultar, o que que a gente for fazer, a gente precisa se conhecer. Não adianta a gente querer ter uma resposta de fora para algo que está dentro de nós. A gente precisa se entender primeiro, né? Essas práticas, situações, elas podem, servem para a gente ter uma orientação, uma direção, né, alguma, né, para esclarecer algumas dúvidas, né, para a gente entender o nosso caminho, mas elas não vão nos dar respostas fáceis, não vão falar o que que a gente é, o que que a gente não é, né? Isso a gente precisa aprender, né, através das nossas vivências, né, praticando, pode até colocar nas medicinas terrestres, como a terapia, entre outros métodos, para a gente ter, né, essa maturidade, tanto moral, mas também espiritual, né, que é super importante. E, por fim, o discernimento mediúnico, né? Isso vale principalmente para os médiuns que praticam isso, né? Porque todas essas atividades são praticadas por médiuns, né? Precisa dessa interseção, dessa conexão. E eles precisam aprender a como lidar com essa mediunidade, né? Não, igual a gente falou, não é algo de brincadeira, né? É algo sério, né? É uma relação que você tem ali estabelecida e você, né, essa sensibilidade, esse contato vai continuar perdurando. Então é importante eles aprenderem, né? Como lidar nos ambientes certos, né? Para se desenvolver de uma forma responsável, né? Desenvolvendo de uma forma para entender como que as entidades trabalham, né? Como que elas não trabalham, para eles aprenderem a discernir isso também e passar uma coisa mais confiável, né? Uma coisa que a gente pode trazer aquilo para o nosso cotidiano, para o nosso bem. Então, é basicamente esses pilares, né, que a gente trouxe aqui para a gente aprender é, a entender como que essas práticas funcionam e se aquilo vai ser bom ou não para a gente. E eu acho que para complementar, né, a grosso modo, vamos assim dizer, tudo que a gente falou aqui para ter todo esse cuidado, para ter todo esse discernimento, a gente entende que precisamos de conhecimento, precisamos dessa sabedoria, desse saber. E conhecimento pode ser considerado um poder, né? E como já disse o tio Ben ao Peter Parker, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então que a gente seja responsável por aquilo que esteja fazendo ou esteja buscando, seja na condição de um médium mais ostensivo, um médium menos ostensivo, né? No geral, a gente precisa saber administrar tudo isso e pôr em prática tudo isso aqui que está de recomendação nesse slide, né? Acho que por hoje, né, para esse tema em específico, não tem muito que a gente ir além, né? Espero que quem estiver acompanhando possa ter tido algumas curiosidades e vá atrás dessas curiosidades, seja aqui nos comentários do vídeo, seja procurando algum de nós nas nossas redes sociais aí, a gente está à disposição, né? Quer comentar mais alguma coisa, Leti, ou a gente já encaminha para prece? Acho que a gente já pode encaminhar para a finalização e para a prece. Rafa, muito obrigada, viu, pessoal? Então, beleza, eu convido a todos que possam, então, mais uma vez, neste momento, elevar os nossos pensamentos ao alto, nos conectar com Deus, com o Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga e agradecer. Sermos gratos por a oportunidade de aprendermos um pouco mais, quiçá reforçar alguns conhecimentos, que possamos ter nos tornado pessoas diferentes, pessoas melhores, que possamos pegar essas ferramentas e recursos e melhor administrá-los de agora em diante. Que a gente compreenda também o tempo e a vontade de Deus, pois dele é o reino, o poder e a glória, não só hoje, mas para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então ficamos por aqui. Obrigado, pessoal, e tamo junto. Obrigada, gente. Tchau, tchau.